Boa noite, irmãos. Uma feliz semana, porque afinal estamos iniciando mais uma semana, né? É um prazer estar aqui nesta igreja, a igreja do Jardim Eldorado, uma bela igreja. E é a primeira vez que eu venho pregar aqui nessa igreja. E é um prazer estar aqui. Conhecer os irmãos, alguns eu conheço, outros não. Mas sempre é bom a gente conhecer os irmãos de todos os lugares, né? Muito bem, queridos, eu gostaria de iniciar com mais uma oração, porque a oração, cada vez que a gente ora, a gente tem mais poder, né? E nós precisamos do poder que vem de Deus. Vamos fechar os olhos, por favor? Querido Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, tão sagrado, tão puro, tão solene, meu Pai. Neste momento, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe essa noite aqui. E se o Senhor nos trouxe é porque o Senhor tem um propósito de falar ao nosso coração mais uma vez. E eu peço a Ti, Senhor Espírito Santo, que fale ao nosso coração, porque o nosso coração anseia ouvir o Senhor. Estamos aqui porque precisamos ouvir o Senhor, precisamos do poder do Senhor, precisamos da Tua força, Senhor, para podermos caminharmos ainda por mais um pouco de tempo aqui nesse mundo. Não sabemos até quando, mas sabemos que falta muito pouco. E nos ajude, Senhor, através da Tua palavra, que essa palavra venha trazer refrigério àquele que está triste e abalado por algum problema, aí que essa palavra venha também levantar aquele que está caído, Senhor, esta noite. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Fala ao nosso coração, fala porque Teus filhos querem Te ouvir nesta noite. Eu entrego este microfone, Senhor, nas Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos irmãos, é sempre bom estar na casa do Senhor. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde não prega nada de bom para nós, mas quando nós viemos na casa de Deus, nós saímos com algo bom dentro do nosso coração. Mesmo diante de tanta tribulação que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa correria, que se faz necessário aqui nesse mundo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Por favor, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Você vai ver que é uma palavra conhecida dos irmãos. Mas sempre quando a gente lê e relê algo da Bíblia, a gente sempre aprende algo mais. Deus é maravilhoso, porque a palavra de Deus ela é infinita. E ela traz sempre algo bom para nós. De várias formas e de várias maneiras. Ela vai trazendo algo de bom para nós e um aprendizado novo cada vez que a gente lê. 1 Reis, no capítulo 19, e nós vamos ler a partir do verso 1. Todos acharam, hein? Posso começar? Podemos ler? E nesse momento, irmãos, eu peço que os irmãos deixem todos os seus problemas, suas ansiedades, deixa lá do lado de fora, se concentre naquilo que Deus quer falar para você essa noite, tá bom? Diz a palavra do Senhor essa noite para mim e para você. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor,
Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Até aqui, irmãos, está bom. Irmãos queridos, é uma palavra que você com certeza já leu, você já conhece. Interessante aqui, que nesse contexto aqui, havia aqui uma divisão do povo de Israel. O povo de Israel, ele estava dividido. Havia uma rachadura no meio do povo. Do lado sul, um bom rei, Josafá, filho de Asa. Um rei temente ao Senhor. E você sabe que na época dos reis ali, o povo ele seguia aquilo que o rei determinava, aquilo que o rei falava. Se o rei era um homem temente a Deus, o povo era levado a buscar ao Senhor. Era edificado diante de Deus. Agora, se o rei era um rei ímpio, um rei idólatra, o que acontecia? O povo, como seguia o rei, passava também a ser idólatra também, né? Ou servir a idolatria a outros deuses aí. E do lado norte, então, havia um rei chamado Acabe, um rei que conhecia o Senhor. A Bíblia diz que ele conhecia o Deus de Israel, mas era um rei que ele fazia tudo ao contrário do que Deus determinava, ou então, ele profanava aquilo que era sagrado de Deus. E com isso, o povo também era prejudicado por causa das atitudes do rei. E ainda para trazer mais poder, mais poderio ao seu reinado, o seu reinado maléfico, vamos dizer assim, ele vai e casa com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, lá da Fenícia. E ele casa com essa mulher, e ele traz essa mulher para onde? Para o meio do povo de Deus. Traz essa mulher para o palácio, mas ela não vem só. Ela traz consigo mais 800 profetas também do diabo, ou seja, mais 800 profetas pagãos. E traz ali para o reinado, no meio do povo de Deus. Mas ali era o povo de Deus. E Deus, irmãos, uma coisa nós entendemos através da Bíblia, que Deus, ele nunca nos abandona. Por pior que nós sejamos, por mais teimosos que muitas vezes nós sejamos, por mais que nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, sabemos aquilo que Deus deseja que nós façamos, por mais que Ele nos mostre, muitas vezes nós ainda nos desviamos daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, que são coisas boas, mas mesmo assim nós nos desviando, Deus não nos abandona. Amém? Isso é maravilhoso, porque se Deus nos abandonasse, bom, nós não estaríamos mais nem aqui. O diabo já tinha destruído a gente. Então Deus, ele trabalha na minha e na sua vida como um grande manto de proteção. E Deus agora aqui então, ele vai a uma cidadezinha chamada Tesbe, lá tem um homem de Deus chamado Elias, um profeta de Deus. E Deus então chega para Elias e diz: olha, eu gostaria que você fosse falar com Acabe, e avisar para Acabe, que eu não estou gostando nada do que ele está fazendo.
Estou irritado com ele. E para provar para ele que eu estou irritada, para provar para ele a minha irritação, durante 3 anos e 6 meses, não vai cair uma gota de chuva sobre a terra. Elias era um homem que ele tinha uma comunicação direta com Deus. Elias, então, nem questiona, ele simplesmente pega, vai, ele entra no palácio, vai direto em Acabe e diz, olha, Deus mandou dar um recado para você, tá? E ele diz que você está fazendo tudo errado. Você abandonou aquilo que é certo. E por causa disso, durante 3 anos e 6 meses não vai cair chuva sobre a terra. Elias deu o recado, vira as costas e sai. Quando Elias chega na porta do palácio, então, como Elias tinha uma comunicação direta com Deus, Elias olha para o céu e diz, Senhor, e agora, o que eu faço, para onde eu vou? Deus olha para ele e diz assim, agora você vai ali, para o ribeirinho ali, de um bracinho do Jordão, e ali você fica, porque eu vou cuidar de você. E Elias foi, como Elias era obediente, Elias foi. E ali Deus, então, a palavra de Deus diz que Deus não deixa faltar nada para o profeta. Nada para o profeta. E a Bíblia diz que corvos levaram o quê? Pão e carne para esse profeta. Sustentou ele por um tempo ali. Deus, ele é maravilhoso porque ele não deixa faltar nada para aquele que o teme, para aquele que busca. Irmãos, Deus, ele não te dá luxo, talvez ele não te dá da forma que você precisa algo, mas ele não te deixa faltar o necessário. A gente tem testemunhos na igreja de pessoas que faltou tudo, mas nunca faltou o pão. E ele promete na palavra de Deus que o pão e a água sempre serão certos. Tanto é prova que o profeta foi ali e Deus não deixou faltar. E ele ficou por um tempo ali, mas a seca era muito severa. Daqui a pouco aquele ribeirinho secou. E o que aconteceu? O profeta olha para Deus novamente e diz, Senhor, e agora? Ele diz, não tem problema. Vai lá para Fenícia, para Sidom. Aí ele diz, tá, mas ali, Senhor, ali é terra de Jezabel. Disse, não tem problema, lá o Acabe não vai te procurar, vai para lá e deixa que eu cuido de ti. Eu já ordenei a uma mulher viúva e ela vai cuidar de você. Você conhece a história. Elias chega lá e a mulher só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Elias olha para ela e diz assim, olha, já que tu vai fazer um bolinho para ti e para o teu filho, não, faz primeiro para mim. Eu imagino a cena assim, irmão, imagina aquela cena. Pensa a mulher com o filho, porque as viúvas elas eram realmente desprezadas, se ela tivesse um filho adulto que a sustentasse, tudo bem, mas se não, ela era fadada a morrer de fome mesmo, porque era terrível. E o que aconteceu ali? Ela creu no profeta, e ela disse, tudo bem. Eu acredito que ela pensou, bom, morrer a gente vai mesmo, um prato de comida a mais ou a menos, não tem problema, vamos, vai que acontece alguma coisa. E você conhece a história? O profeta disse para ela o quê? Por causa da tua atitude, não vai te faltar nem azeite na botija e nem farinha, até que chova sobre a terra. Sabe, irmão, só que tem um detalhe, sim, tem um detalhe. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, automaticamente nós incomodamos alguém, que é o inimigo de Deus. Porque o inimigo de Deus, ele não quer que você receba bênção. O inimigo de Deus, ele quer que você seja, aliás, ele quer amaldiçoar a tua vida, ele não quer abençoar a tua vida. Quem quer abençoar a tua vida é Deus. Quando Deus derrama uma bênção na tua vida, o diabo fica irado, sim. E ele foi lá e ele matou o filho daquela viúva. Mas Deus, através do Espírito Santo, usou Elias. E aconteceu o quê? Ressuscitou o filho daquela mulher. Irmãos, uma lição, ou seja, uma lição para nós essa noite. Algo que a gente deve guardar. Que quando Deus, ele envia a um de nós, ou cada um de nós, ou seja, ou ele chama, ele envia para algum lugar, a gente pode ir sem medo,
Porque a graça de Deus, ela vai te acompanhar, vai te sustentar e vai te abençoar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se Deus disser para você assim, olha, lá do meio da favela, Chico Mendes, vamos botar, Chico Mendes já não é mais assim tão violenta, vamos dizer assim, como era antigamente. Mas vamos supor, se Deus disser assim, você vai lá e pregar para o traficante mais perigoso que tem lá, pode ir lá e pregar a palavra para ele, que eu vou converter o coração daquele homem. Você pode ir, porque Deus está preparando tudo, e Deus vai cuidar de você, vai te sustentar, porque a graça dEle, que é o amor dEle, vai te acompanhar. E prepara o caminho. Assim como Ele fez com Elias. Quando Deus chama, irmãos, uma pessoa, Deus Ele chama primeiramente para transformar aquela pessoa. Quando Deus te chama, Ele chama primeiramente para te transformar. E depois que Ele te transforma, depois que Ele está em você, Ele deixa uma bênção na tua vida. Só que detalhe, irmãos, não é para que você tenha aquela bênção para você, é para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Eu sempre digo, quem é abençoado torna-se o quê? Abençoador. Quem tem Deus, passa a Deus. Quem vive com Deus, transmite Deus. A vontade de Deus jamais vai te enviar para um lugar onde a graça de Deus não possa te sustentar e te abençoar. Deus não esquece. Quando Deus chamou Abraão, transformou Abraão e disse para ele, eu te abençoarei. E Abraão foi uma bênção para as pessoas. Para as pessoas. Amém? Passou o tempo aqui, Deus chama Elias novamente e diz assim, agora Elias, você volta lá, falar com Acabe novamente. Deus agora, Elias ia dar uma boa notícia para Acabe, porque ia voltar a chover sobre a terra. Tinha passado ali os 3 anos e 6 meses. E Elias, eu acredito o seguinte, a Bíblia não fala, mas eu acredito o seguinte, que um profeta, quando ele pregava, quando ele falava, o desejo daquele profeta, o coração dele, é que as pessoas entendessem o recado de Deus e se convertessem ao Senhor, correto? O desejo de um pastor, quando ele está aqui pregando a palavra de Deus, o desejo do coração daquele pastor, que está sendo usado por Deus para pregar para você, para pregar para a multidão, para pregar, seja lá para quem for, o desejo do coração daquele pastor é que a pessoa compreenda aquela mensagem e converta-se ao Senhor, entregue o coração ao Senhor. Elias, eu acredito que ele foi eufórico para lá, então agora vai chover, e eu vou chegar, eu vou encontrar o rei transformado, o rei deve ter aprendido a lição, porque agora ele viu que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, eu acredito que ele foi pensando assim. E se você olhar no capítulo 18, o verso, não precisa abrir ali, e o verso 17, nós vimos ali a recepção do rei, quando ele viu Elias. O que ele falou? Alguém lembra? És tu, ó, perturbador de Israel? Pensa bem, eu entro feliz e alegre, para dar uma notícia boa, achando que o rei tinha aprendido alguma coisa, e de repente eu sou recepcionado dessa forma. E a gente observa ali, que nem o profeta ele teve paciência com isso. Nem Elias. Elias rebateu ele dizendo, perturbador de Israel é você, porque foi você que levou o povo à idolatria. É você que está profanando aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus. É você que está destruindo o povo. Agora vamos ver o seguinte, vamos lá para o Carmelo e vamos ver qual é que é o Deus verdadeiro. Pega aí os profetas da tua mulher, vamos lá para o Carmelo, vamos ver o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, você conhece essa história? Elias foi lá, 2 holocaustos, um holocausto para o diabo e um holocausto para Deus. E aquele povo então se lancentava, se cortava e se machucava e dançava, isso e aquilo e nada acontecia. Irmãos,
E hoje, o que acontece hoje em muitas igrejas, irmãos? O que acontece hoje? Hoje é a mesma coisa. Hoje, nas igrejas, eles pedem, venha para a igreja, traga seu dízimo, sua oferta, entregue sua casa, entregue o seu carro, entregue tudo no altar e Deus vai te abençoar. Entregue tudo para que você receba a bênção. Não é isso? E hoje nós entendemos que, através da palavra, que o sacrifício verdadeiro foi Jesus que deu. Jesus já entregou a vida por cada um de nós. O sacrifício perfeito, a Bíblia diz, foi Cristo. E hoje, o que acontece? Quando nós entendemos isso, nós devolvemos sim um pouquinho para Jesus, um pouquinho para Deus, como gratidão por tudo que Ele fez. E aqui então, desce o fogo do céu. O que aconteceu ali, você conhece? 850 profetas. Se você olhar ali, você ler ali a palavra de Deus ali, cuidadosamente, você vai ver que 850 profetas foram destruídos de Baal. O fogo desceu, consumiu o holocausto todinho. Irmãos, Deus age na hora certa, no momento certo. Às vezes a gente pede uma bênção para Deus, a gente ora por tantas coisas, às vezes por um problema que a gente tem, e aparentemente nada está acontecendo, mas está acontecendo porque o céu está se movendo a teu favor, sim. Deus está se movendo a teu favor, sabe? Só que nós queremos as coisas imediatamente, porque a nossa visão é um palmo na frente do nariz. A visão de Deus não, ela é infinita, ela conhece o futuro, ela sabe lá na frente. Por isso que Deus, Ele faz as coisas no tempo certo, no momento certo e na hora certa. Às vezes você pode dizer assim, Senhor, eu estou no meu limite. Deus olha, não, você não está no teu limite ainda. Agora eu pergunto para você, como é que para Elias Deus respondia na hora? Porque era o momento certo. Você já imaginou se Deus não responde com fogo naquele momento ali? O que iria acontecer com o profeta? Você entende? Deus vê o momento certo, a hora certa da necessidade. E se talvez você está doendo alguma coisa dentro de você, algum problema está doendo demais dentro de você, e você não, diz, eu não estou aguentando mais, Deus olha para você e diz, não, ainda, você aguenta sim. Não está na hora ainda. Não está na hora. E agora então o profeta agora pega e vai para o cume do monte. E chega lá, a Bíblia diz que ele coloca a cabeça no meio dos joelhos e ora 6 vezes, olha para o céu parece bronze, e ele baixa a cabeça e ora de novo a 7ª vez. O rapaz olha e diz, tem uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Deus olha para ele e diz assim, vai vir chuva. É a resposta de Deus. Deus vai e avisa para o rei, olha, pega a tua carruagem e vai embora, porque vai vir um grande temporal aí, vai vir muita chuva. E o profeta sai na frente do rei e leva o rei, porque ainda era o rei de Israel. E chegando lá, o rei entra para o palácio, e o profeta, ele não é capaz nem sequer levar o profeta com ele para dentro do palácio, e o profeta se enrola numa capa e dorme ali na porta, nos portões do palácio. Então Jezabel chega para ele e diz assim, o que aconteceu? Ele diz, olha, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. 850 profetas teus foram mortos. Aquela mulher usada pelo diabo, ela agora pega e manda um recado para Elias. Manda um mensageiro dizer, olha, amanhã essas horas, mais ou menos, você vai ser morto, como tu fizesse a cada um deles, vão fazer com você. Irmãos, agora é interessante. Contei toda a história de Elias aqui. Um profeta de Deus, onde ele orava e Deus atendia na hora. Quando ele recebe aquela notícia, a Bíblia diz que Elias, agora ele foge, porque ele ficou com medo. Inexplicavelmente, um homem que era cheio de fé, ele se torna um homem completamente sem fé. Sem fé.
Alguma vez você já se sentiu na sua vida sem fé? Tenho certeza que sim. Tenho certeza. Há momentos na nossa vida que parece que a fé nos abandona. Parece que tudo nos abandona. A gente tem costume de dizer, ou a gente ouve muitas pessoas dizerem, que eu oro e a minha oração parece que não passa do teto. E eu quero dar uma notícia para você, que a oração ela não precisa passar do teto, porque Deus está do teu lado. Jesus está do teu lado. A fé abandonou Elias aqui. E a Bíblia diz que ele vai para debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ali ele se deita e dorme. Aí chega um anjo do Senhor agora e leva pão e água para ele. Deus diz, vai lá e leva pão e água para esse homem. O anjo chega para ele e diz, Elias está aqui, toma essa água, come esse pão, porque o teu caminho é sobre modo longo. O que ele quis dizer? O teu ministério, Elias, ainda é longo. Você tem muito que caminhar ainda. Não desanime, mais ou menos isso. Come isso aqui, isso vai te dar força. A palavra de Deus que o pão é o pão da vida, que é Cristo. Elias come aquele pão, toma aquela água, e a Bíblia diz que ele vira para o lado e dorme novamente. O anjo vai lá novamente e acorda ele, e dá mais pão e água para ele. Elias, e a palavra de Deus diz que com a força daquela água e daquele pão, ele anda 40 dias e 40 noites. Só que detalhe, irmãos, Elias era para seguir o ministério para frente. Elias, ele retorna. Ele retorna, a Bíblia diz que ele vai para o monte de Deus, vai para o monte Sinai. Irmãos, e lá ele se enfia dentro de uma caverna, e lá ele fica isolado. Ellen White diz que ele estava com uma depressão de alma, uma temporária, mas era uma depressão de alma que ele estava. E uma pessoa com depressão, ela não tem vontade de fazer absolutamente nada. Não tem vontade de conversar com ninguém. A pessoa quer ficar isolada. E assim aconteceu com Elias. Elias agora está lá dentro daquela caverna. E sabe o que Deus fez? Deus não fez absolutamente nada. Deus ficou simplesmente olhando o profeta. Até um momento. Até um momento. Aí a palavra de Deus diz que Deus chega para ele e diz o seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui? Teu ministério ainda é grande, o que tu está fazendo aqui? Tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho, estão junto com você. Mas Elias, mesmo assim, dá um monte de desculpa para Deus. Ele diz assim, Senhor, como eu estou fazendo aqui? Eu sou obrigado a estar aqui, irmão, Senhor, porque olha só, tanto trabalho para nada. Esse negócio de igreja, de ministério de igreja, esse negócio de procurar trazer a pessoa para o Senhor, fazer a tua vontade, fazer a obra do Senhor, está certo, tem que ser, mas as pessoas não querem, e eu não aguento mais, Senhor, eu acho que melhor para mim é morrer mesmo, e acabou-se, não dá mais. Quantas vezes talvez a gente já pensou assim também em desistir da caminhada, porque às vezes ela parece que é tão difícil. E ela não é fácil realmente. Jesus disse que não ia ser fácil a nossa caminhada, né? Jesus falou que não ia ser fácil. E ele dá aquele monte de desculpa. Aí Deus então se apresenta, diz assim, vem cá para fora. E a Bíblia diz que ele se apresenta com fogo, né? Vem com vento, um vento forte, e depois vem terremoto, e depois vem um fogo, e por último vem o quê? Um cicio tranquilo e suave. Irmãos, Deus, Ele nunca se apresenta no meio da confusão. E eu digo o seguinte, nós nunca devemos tomar decisões de cabeça quente, porque de cabeça quente nós tomamos sempre a decisão errada, certo? Sempre. Deus, Ele não se apresenta no meio da confusão, Ele não se apresenta para você quando você está de cabeça quente. Agora, quando você está tranquilo, se acalmou, suave, você começa a refletir aonde Deus se apresenta.
Foi isso que aconteceu com Elias. Quando ele viu um cicio tranquilo e suave, ele sentiu a presença de Deus. Mas mesmo assim ele reclamou, mesmo assim ele disse as mesmas coisas. Quantas vezes isso acontece com a gente? Da gente reclamar e dizer as mesmas coisas para Deus. Quantas vezes você ora pela mesma coisa, pedindo, né? E Deus sempre nos atende, Deus sempre cuida, Deus sempre ouve o nosso lamento, muitas vezes a nossa dor, nosso sofrimento. E eu digo o seguinte, irmãos, quando eu choro, Deus chora comigo. Quando eu sorrio, também Deus se alegra comigo. Porque Deus está sempre conosco. Sempre, sempre cuidando de cada um de nós. Aí agora então, Deus diz para ele agora, volta para o teu ministério, continua essa caminhada, vai para frente. Aí você conhece a história, o final da história, tá? Ele vai lá e se junta novamente com Eliseu. Ele unge Eliseu. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ele poderia pensar o seguinte, Elias, muito bem, eu pisei na bola com Deus, agora ele disse para mim ungir Eliseu no meu lugar. Deus agora não me tem mais como profeta. Ele poderia ter pensado isso. Deus não me quer mais como profeta, porque Ele mandou eu ungir Eliseu no meu lugar. Mas se você for lá para 2 Reis, 2 Reis, ali, vai ali em 2 Reis, um pouquinho para frente, 2 Reis, no capítulo 2, 2 Reis, e o verso 11, você vai ver o que aconteceu com Elias. 2 Reis, capítulo 2, o verso 11, diz o seguinte, indo eles andando, ele com Eliseu já, tá? Indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu. Elias foi levado para o céu. Irmãos, isso aqui também é a história da redenção de cada um de nós. Elias foi levado para o céu. Está chegando a hora, está chegando o dia de nós também cessar as nossas lutas aqui e nós também sermos levados para o céu. Jesus está voltando para buscar você e a mim, para buscar a cada um de nós, todos aqueles que temem ao Senhor, que buscam o Senhor, todos aqueles que pregam a verdade do Senhor, todos aqueles que foram chamados pelo Senhor para pregar a verdade. Irmão, entenda uma coisa, você foi chamado por Deus para um ministério de pregar e anunciar a volta de Jesus. E eu não estou dizendo o seguinte, irmãos, não estou dizendo que você precisa ter faculdade para fazer isso, eu não estou dizendo que você precisa saber falar muito bem, eu não sei falar bem. Estou dizendo que Deus escolheu você e chamou você para um ministério, e Ele vai te usar da maneira que você é, do jeito que você é, para falar do amor dEle. Só tem um detalhe, você tem que estar disposto a fazer isso. Você tem que aceitar. Porque Deus também, Ele não vai te forçar a fazer aquilo que você não quer fazer. Sabe, irmãos, eu sou lá da igreja, eu era da igreja do Caminho Novo, hoje eu estou na igreja do Terra Nova. Que o Caminho Novo veio para o Pagani, então agora eu estou lá na igreja do Terra Nova, ajudando aquele povo lá também, a gente está fazendo um ministério lá. E assim, e a gente prega em várias igrejas, assim, sabe? E quando você cuida de uma igreja, você, quando chega na comissão de nomeação da igreja, você pode olhar, normalmente são sempre as mesmas pessoas que estão dispostas a assumir alguma coisa na igreja. Aí eu digo o seguinte, não é porque não são convidados, não, são sim. Todos têm oportunidade, todos são convidados. O problema está que as pessoas, muitos não querem. Muitos não querem. Muitos não querem sair da zona de conforto, irmãos. Só que essa zona de conforto, ela vai acabar. Eu querendo ou não. Você querendo ou não.
A igreja confortável, ela vai acabar. Uma hora. Não sei quando, mas vai. E nós temos que nos acostumar com o desconforto também. Estar onde as pessoas estão sofrendo é o mais correto para nós pregarmos a palavra. Tem pessoas sedentas fora da igreja, precisando de uma mensagem de amor, de alegria e de salvação. Tem pessoas que ainda nem conhecem a Jesus ainda, sabia? Eu trabalho com aplicativo e sempre estou ouvindo a Novo Tempo. De volta e meia, eu olho pelo retrovisor interno, com aquela música tocando, um louvor maravilhoso tocando ali, que toca a alma da pessoa, e eu vejo a pessoa chorando. Às vezes a pessoa não fala nada. E eu só falo alguma coisa quando a pessoa fala alguma coisa. Mas eu vejo que a lágrima, as pessoas estão sofrendo e sedentas. E elas querem ouvir algo bom, porque o mundo só prega coisa ruim. E esse algo bom tem que sair do coração daqueles que aprenderam algo bom de Deus. E nós somos as pessoas escolhidas para isso, irmão. A igreja adventista foi chamada para esse ministério tão poderoso e tão abençoado, que é pregar a palavra de Deus. Que você tenha isso no teu coração esta noite. Que você saia dessa igreja com a mensagem, essa mensagem no coração. Assim como Deus abençoou esse profeta. De toda a sua caminhada, até na hora que ele decidiu abandonar o ministério, Deus vai e chama ele de volta. Que a nossa caminhada também, momentos que a gente pensa em desistir da caminhada, pense na história de Elias e o que Deus fez com Elias, quando ele retornou. E a gente não pode abrir mão de Deus, porque quando a gente abre mão de Deus, a gente abre mão dos milagres de Deus. Se você observar a caminhada de Elias, quando ele abandonou a Deus ali, ele quis fugir do ministério, não aconteceu nenhum milagre. Nenhum milagre aconteceu. Porque quando a gente abre mão da vontade de Deus, a gente abre mão dos milagres de Deus na nossa vida também. Que Deus nos abençoe a todos, irmãos. Que a paz de Cristo esteja no teu, no meu e no coração de todos nós. Eu quero convidar você para nós cantarmos o último hino, que é o 237. Jesus está voltando, hein? A seara está madura já. Tão branco. Já podemos ver. Desponta um novo dia. Um novo amanhecer. Há trabalho a ser feito. Ainda há muito que colher, é Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo, seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Seja uma luz. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Amém, irmãos? Nossa alegria ir e proclamar
Jesus está voltando e virá nos rebuscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Amém. Queremos ver Jesus voltar, sim. Queremos ver Jesus voltar. Em breve Ele vai voltar. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus e Pai, somos gratos mais uma vez a Ti, Senhor, porque o Senhor falou no nosso coração esta noite, a cada um que aqui compareceu, Senhor. Se o Senhor trouxe é porque o Senhor trouxe para falar essa mensagem. Obrigado, Deus, por nos amar tanto. Obrigado por esse amor incondicional, o qual não compreendemos. Obrigado por não nos abandonar jamais, Senhor. Senhor, continue conosco até o fim dessa caminhada aqui neste mundo, Senhor. E por fim, Senhor, nos leva para a vida eterna. Estamos aguardando e ansiosos por esse grande e maravilhoso dia. Mas entendemos também que há muitos ainda que não te conhecem, Senhor, e que precisam te conhecer. E essa igreja, Senhor, foi chamada por Ti para isso, Senhor, para pregar a mensagem, assim como Elias falava e anunciava e pregava, assim nós também devemos fazer, porque o Senhor tem nos capacitado para isso e nos chamado para esta obra tão preciosa e maravilhosa, Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção, Senhor, para cada um de nós, todos os Teus filhos, aqueles que aqui estão e aqueles que não puderam vir por algum motivo, mas que o Senhor os abençoe a todos, Senhor. Abençoa a nossa nação, nosso país, que está passando por um momento difícil. Que o Senhor esteja à frente de tudo, que tudo, Senhor, aconteça para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre primavera vem depois do inverno,
certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus